tua santidade. Tua santidade é grande, teu amor imenso é. Tuas palavras dentro de mim fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imenso é. Tuas palavras dentro de mim fazem ver que eu sou teu. Bom dia, irmãos. A gente está esse mês em campanha de missões mundiais. Vocês estão vendo que tem bastante bandeiras aí. Para lembrar vocês da necessidade de a gente estar orando pelos países. Nós oramos agora há pouco pela nossa nação e nós não podemos esquecer, porque é um mandamento bíblico, né? Você deve pregar onde você está, você deve pregar no seu bairro, na sua cidade, no seu país, mas até os confins da terra. Então, se Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, a gente deve multiplicar isso. E a gente só multiplica aquilo que a gente é. A gente não multiplica aquilo que a gente fala, a gente multiplica aquilo que a gente é. Então, é um desafio. E a gente está com esse banner aqui atrás, que fala de missões mundiais. O tema da campanha é Meu Chamado, Voz de Deus das Nações.
Então esse é um chamado particular de cada um, né? De ser uma voz de Deus às nações. Essas bandeiras que vocês estão vendo, eu já expliquei elas. A mãozinha significa oração, que é um comprometimento nosso para orar pelos nossos missionários. Quando você entrar no seu quarto, secreto do seu quarto, você ora, ninguém está vendo, ninguém vai bater palma para você, mas Deus está vendo. E Ele aceita a nossa oração. A tua oração pode chegar na China, pode chegar em qualquer parte do mundo, ela chega. Só basta a gente orar. Então é um desafio para você estar orando. O balãozinho ele significa você se envolver. O que é se envolver? Você participar. Eu vou participar dando uma oferta para os missionários. Eu vou participar ajudando a equipe de missões. Tudo isso é se envolver. Um bom exemplo para vocês de se envolver aconteceu com a gente sábado. Eu e mais 2 meninas aqui da igreja, a gente foi entregar. Lá embaixo a gente tem os cartazes do nosso evento de Páscoa. E a gente foi colocar aqui nessa rua da Leopoldo. A gente saiu e fomos colocando. A gente colocou até metade dela. No sábado a gente coloca a outra metade. E aí é interessante porque as meninas foram no salão, tinha muito salão aqui. E eu fui no bar, né? Cheguei no bar, o dono do bar recebeu super bem. Quando eu falei que era da igreja, só faltou ele me oferecer uma cerveja de graça. Ele, não, vamos colocar aqui nesse lugar que todo mundo vê e tal. E aí eu colei lá o cartaz. E todo mundo recebeu a gente super bem. Isso é se envolver. Às vezes a gente tem medo, né? De pegar, poxa, vou levar um cartaz. Lá embaixo tem cartaz. Se você tem um comércio perto da sua casa, pega, leva. A Bíblia diz que se você der um copo d'água para alguém, isso vai contar. Isso é muito valioso para Deus. Porque os valores de Deus são diferentes dos nossos. Então pense nisso, em se envolver com a obra de Deus. O coraçãozinho significa você dar uma oferta de amor para os missionários. Levanta a sua oferta, ora, vê o que Deus tem para você. O que Deus colocar no seu coração, que você entrega no dia que a gente quiser, no dia de oferta. O pezinho significa a gente ir, né? Ir fazer missões, a gente tem que ir fazer missões. E como que eu vou? Às vezes eu não vou lá na África. Às vezes eu contribuindo, eu orando, me envolvendo, Deus está aceitando isso, a gente acaba indo do mesmo jeito, né? Porque tem gente lá indo. Então agora a gente vai fazer um pequeno teatro. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que vai acontecer. E a gente vê 4 figuras. A primeira delas é essa moça. Ela representa as pessoas do mundo, que andam muitas vezes despreocupadas com a vida, como diz aquela música, deixa a vida me levar. As pessoas andam assim, despreocupadas com a vida. O ladrão, ele significa o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O Mateus aqui, ele representou Jesus. Porque Jesus está acompanhando as pessoas do mundo também. A gente acha que Jesus só está aqui na igreja, mas não. Jesus está com todo mundo, Ele está acompanhando, está vendo a necessidade de cada um. E a médica representa a igreja. E eu queria que você refletisse se a gente não está sendo parecido com a médica. Esse é o maior desafio nosso. A igreja não pode ser indiferente àquilo que está acontecendo. As pessoas estão morrendo e a Bíblia diz que a igreja é quem tem a cura. Nós temos Jesus. A igreja é como se fosse uma incubadora espiritual. Ela tem aquilo que o mundo precisa. Então, cabe a gente se envolver, participar, e fica aqui o desafio para você. Pense nisso. Como o pastor Valdo sempre diz, entre em missão com Deus no mundo, entre em missão com Deus com seus vizinhos, com a sua casa, com seus parentes, com todos. Porque isso vai realmente glorificar o nome de Deus e a gente está aqui para isso, para glorificar o nome de Deus. Amém? O pessoal pode dizer assim, mas aquele rapaz fez um papel tão bem feito, se explica tão bem, quem é, né? Deus abençoe, que nós possamos atender aos clamores de Jesus para que a igreja cumpra a sua missão, não é verdade? Nós somos as mãos, os pés, a boca de Deus no mundo. Muitas coisas que Deus para fazer,
Ele quer fazer através de nós. Isso é um privilégio, não é? Um privilégio muito grande. Saber que há coisas que Deus poderia fazer sobrenaturalmente, mas Ele quer contar conosco, Ele quer nos usar, Ele quer que nós sejamos esse instrumento. Então, ande em missão com Deus onde você estiver. Qual foi o principal motivo que Deus nos trouxe no mundo? O principal motivo do mundo é que andemos em missão com Ele. E só andando em missão com Ele é que o nome dele é glorificado. Então eu ando em missão com Ele onde quer que eu esteja, mas eu também preciso que outros andem em missão com Ele onde eu não posso ir. E missões mundiais, missões nacionais, missões locais, é exatamente isso. Tem gente que Deus quer que ande em missão com Ele lá na Índia. E eles estão respondendo. Mas poderia ter mais gente respondendo, porque eles precisam ser sustentados, não é? Então nós também precisamos andar em missão com Deus, sustentando, orando pela obra missionária. Amém? Deus abençoe. Todos que foram eleitos hoje, estão aqui, venham à frente, por favor. Todos que foram eleitos hoje estão aqui, rapidinho, venham aqui à frente, por favor. Nós vamos estar orando a Deus, né, por esse grupo. Esses irmãos aqui e outros que não estão aqui vão estar nos liderando, vão estar nos conduzindo como líderes. E eles precisam do nosso amor, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa compreensão, eles precisam do nosso esforço, eles precisam que estejamos lado a lado com eles. Amém? Então, vamos ficar em pé e vamos começar orando, não é? Orando, pedindo a Deus que abençoe eles e todos que foram eleitos. A posse é no final de abril. Senhor Deus, muito obrigado por esses irmãos, cada irmão que agora é revestido dessa responsabilidade a mais. Ó Deus, que cada um de nós seja um instrumento nas tuas mãos, que nós possamos entender que os principais instrumentos da liderança é a toalha e a bacia, ou seja, aquele instrumento que Jesus usou para lavar os pés dos seus discípulos. Que nós sejamos líderes servos, que nós sejamos líderes que estejam com o coração de servo, de servir. Liderança não é posição, liderança é ser servo. Estamos aqui para servir a nossa igreja, para servir ao teu reino. Queremos servir ao Senhor, servindo a tua igreja, servindo ao teu reino. Toma-nos nas tuas mãos, dê sabedoria, dê unção, dê direção, capacita-nos, Senhor, para que possamos entender os teus propósitos e fazer a tua vontade. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia. Não vamos sair daqui sem uma reflexão, vai ser mesmo. Filipenses, eu falei capítulo 2, não é capítulo 2, não é capítulo 1. Então, Filipenses, nós vamos abrir no capítulo 1. Carta aos Filipenses, carta escrita por Paulo quando estava preso. Essa igreja foi uma bênção na vida dele. Essa igreja o apoiou. Essa igreja não esqueceu dele. Paulo se alegrava muito com essa igreja. E Paulo, ele escreve essa carta se alegrando com aquela igreja, que era uma comunidade especial, essa igreja, uma igreja marcada pela alegria. Mas, como todas as boas igrejas, não existe igreja perfeita. Não existe. Vou te dar um conselho. Se você algum dia descobrir uma igreja perfeita, por favor, não entre nela, que você vai estragar. Se eu souber onde tem uma igreja perfeita, eu não entro de jeito nenhum. Se eu entrar, eu vou estragar. Não existe igreja perfeita, né? Filipenses era uma igreja extraordinária, essa igreja, mas ela tinha também os seus problemas,
E aí um dos motivos que Paulo escreveu foi começar a corrigir algumas coisinhas, onde está. E a igreja ela não é perfeita, por quê? Porque a igreja é feita de gente, né, gente? E onde tem gente, tem esse problema de gente. Gente é problemática. Gente não é fácil não, né? Então, Paulo ele vai encontrar, ele vai conversar, ele vai mandar essa carta também com esse objetivo de corrigir. É uma carta que vale a pena ler, vale a pena meditar. E aqui então eu vou fazer uma reflexão em 2 versículos. No versículo 27 em diante, ele vai dizer assim, só um momentinho. Ele vai dizer assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, porque assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Se de alguma forma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu enfrento. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, rica, santa, poderosa. Falamos agora por ela, palavra transformadora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então Paulo ele manifesta nessa carta alguma preocupação com a unidade da igreja. Essa carta, em alguns momentos, ela vai trabalhar essa questão com eles. O Paulo, ele vai dizer nesse versículo que uma coisa que é fundamental para a unidade do Evangelho é que cada um viva de modo digno. Ele, em uma outra tradução que não é NVI, ele vai dizer de uma outra forma a mesma coisa, mas ele vai dizer assim, nesse versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, o que ele está querendo dizer é que isso é muito importante para que se mantenha o bom andamento da obra de Deus, que cada crente viva de forma digna da sua cidadania do Evangelho, de pertencer ao reino de Deus, de ser um cidadão do reino. Então ele diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Estou preso, Paulo falando, estou passando por muitas lutas, já enfrentei muitas lutas, mas nunca deixei de viver de maneira digna do Evangelho. E uma das coisas que mais afeta a unidade e o bem-estar de uma igreja é quando os crentes, por causa das circunstâncias, por causa das coisas que estão acontecendo, por causa da sua insatisfação, não continuam mais a viver da maneira digna do Evangelho. Por exemplo, alguém poderia ficar insatisfeito com uma liderança, vou usar um exemplo de hoje, uma liderança que é eleita na igreja. Mas eu queria que fosse uma outra pessoa, eu queria que o diácono fosse um outro irmão, e não a diaconisa, aquela irmã, eu queria que o pastor fosse um outro, não esse aí. E aí o que acontece? Por causa de uma circunstância, ele começa a viver não de uma forma digna do Evangelho.
E por quê? Começa a não viver mais de uma forma digna do Evangelho, porque murmurar não é viver de uma forma digna do Evangelho. Porque viver reclamando não é viver de uma forma digna do Evangelho. Porque querer manipular as pessoas não é uma forma de viver de uma forma digna do Evangelho. Porque deixar de contribuir com a igreja, deixar de se envolver com a igreja por causa de uma discordância ou de uma insatisfação, não é viver de uma forma digna do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo está trazendo essa exortação, e assim, é uma coisa interessante quando ele usa esse termo cidadão, por causa, o Paulo ele era cidadão romano, e Paulo sabia dos privilégios de um cidadão romano. Paulo só teve o direito de chegar a Roma para ser julgado em Roma, porque ele era um cidadão romano. Tentaram armar algumas arapucas para Paulo, quando a gente viu naquele evangelho de Atos, quando nós estudamos o livro de Atos, mas ele teve o direito de chegar a Roma. Ele sabia do privilégio, da responsabilidade dele ser um cidadão de Roma. E a cidade de Filipenses era uma província romana. Ali havia pequenas partes de Roma espalhadas pelo mundo, inclusive nos Filipenses. E nessas colônias romanas, os judeus jamais esqueciam dos seus privilégios de eles serem judeus, estarem vivendo numa colônia romana. Eles não abriam mão de falar o latim. Eles não abriam mão de usar as vestimentas que os identificavam como cidadão romano. Os títulos que eles davam à autoridade eram baseados na lei romana. Então, ou seja, eles valorizavam o que é um cidadão romano e procuravam não abrir mão e valorizar isso. Então, isso tudo que eu estou falando, segundo William Barclay, que é um comentarista bíblico, Paulo está dizendo assim: olha, tanto vocês como eu conhecemos perfeitamente bem os privilégios e as responsabilidades de um cidadão romano. Vocês sabem muito bem como esse cidadão romano vive em Filipos, a tantos quilômetros de Roma. Aí ele vai dizer assim: olha, assim como um cidadão romano faz, assim como ele entende o privilégio de ser um cidadão romano, e ele procura viver dignamente como um cidadão romano, vocês que estão aí em Filipos, vendo isso, não esqueçam de viver dignamente, mas de um cidadão e de um privilégio muito maior. Alguns de vocês são cidadãos romanos como eu, mas nunca esqueçamos que nós somos, em primeiro lugar, cidadãos do reino de Deus. Se vocês levam tão a sério o fato de serem cidadãos romanos, levem a sério o fato de serem cidadãos do reino. Vivam de modo digno. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Ele está dizendo, assim como esses romanos aí agem e vivem de uma forma que dignifica o fato deles serem cidadão romano, está dizendo, sejam assim com relação ao reino de Deus. Ou seja, nunca esqueça o reino do qual você é cidadão. E aí a gente às vezes esquece isso, e a gente acaba não vivendo dignamente de acordo com o reino do nosso pertencimento. E isso vai afetar diretamente a unidade. Quando todos nós entendermos isso e procurarmos viver dignamente de acordo com o reino de Deus, aí
aí muitas barreiras serão superadas. Vai afetar a nossa conduta. Quando você começar a encarnar valores que não são desse reino, quando você começar a encarnar valores que é do reino das trevas, você vai dizer, peraí, isso aqui não pertence ao reino que eu faço parte. Isso aqui não é do meu reino. Se eu encarnar isso aí, eu não vou representar dignamente o reino do qual eu faço parte. Eu não vou fazer isso, porque isso eu estarei me tornando, não estarei tratando condignamente o reino do qual eu sou cidadão, do qual eu sou cidadã. Então, Paulo está fazendo esse apelo, e é por aqui que eu vou parar hoje, porque a hora não vai dar para ir nos outros pontos. Paulo está fazendo esse apelo. É como se ele dissesse assim, olha meus irmãos, hostilidade entre vocês não é próprio para um cidadão do reino. Vaidade não é próprio do cidadão do reino. Um dia eu estava conversando com um colega, pastor, e aí ele veio compartilhar comigo umas dificuldades que ele estava administrando na liderança da igreja dele, conversando. Eu falei assim, mas o que você está achando mais difícil agora lá? Ele disse, administrar as vaidades. Administrar vaidades. Administrar os orgulhos. Isso não é condigno para um cidadão do reino. Contenda não é coisa do reino de Deus, é coisa do reino das trevas. Quando eu começo a alimentar contenda, quando eu começo a alimentar isso, eu não estou agindo condignamente como um cidadão do reino. A principal marca de um cidadão do reino é que um cidadão do reino, ele se apropria do amor de Deus, e um cidadão do reino, ele não cessará de lutar contra um dos piores inimigos do ser humano, que é a nossa inclinação carnal. Às vezes a gente, quando fala em inimigo do ser humano, a gente se concentra muito na batalha espiritual e esquece que o nosso grande inimigo está dentro de nós mesmos, que é a nossa inclinação carnal. Paulo, quando escreve isso aos Gálatas, ele diz que essa inclinação carnal milita contra o Espírito de Deus em nós, milita contra Deus na nossa vida. E essa inclinação carnal oriunda do pecado, essa inclinação carnal, todos nós a temos, porque todos nós somos pecadores. Mas agora, diz Paulo lá aos Gálatas, que só há um jeito de vencer isso. Não tem outro jeito, não tem outra arma, não tem outro jeito. O único jeito de vencer as inclinações carnais é permitir que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Porque o que acontece? Nossas inclinações carnais deformam o nosso caráter. Ou seja, deixa eu voltar um pouquinho. Nós fomos chamados, nós estamos aqui salvos por Cristo, e um dos grandes alvos do crente diz a palavra de Deus, que ele vai sendo transformado de glória em glória, a fim de que o caráter do crente seja cada vez mais parecido com o caráter de Jesus. Isso é um grande desafio de vida do crente. As nossas inclinações carnais vão trabalhar ao contrário. As nossas inclinações carnais vão trabalhar a fim de que o nosso caráter seja cada vez menos parecido com o de Jesus. Então, qual é a ferramenta que nós temos? A ferramenta é o fruto do Espírito. É permitir que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Veja bem, quantos aqui já tem o Espírito Santo? Digam amém. Amém. E salvo, quem é salvo aqui, quem já recebeu Jesus, tem o Espírito Santo. Cada crente tem um dom, sim ou não? Tem um dom, outro tem outro dom, alguns podem ter mais de um dom, mas um pode ter o dom X, não ter o dom Y, mas há uma coisa que o Espírito Santo produz em todo crente, é o fruto do Espírito Santo.
que lá em Gálatas 5:22 é dividido em 9 partes: amor, alegria, mansidão, domínio próprio, vai por aí. Então, meus irmãos, o cidadão do reino, que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, é que a primeira marca, a primeira coisa que nós precisamos, de acordo com esse texto que nós lemos aqui, é que Paulo vai dizer: olha, uma coisa muito importante para dizer para vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam viver dignamente, ou dignamente, de acordo com a cidadania que vocês têm. Não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Olha bem a frase que ele está dizendo. Não importa o que aconteça. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. O senhor não sabe o sofrimento que eu passei. O senhor não sabe o sofrimento que eu estou passando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a injustiça que eu passei. O senhor não sabe o problema que eu enfrentei. O senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando. O que Paulo está dizendo aqui, que não importa. Nada, por maior que seja o seu problema, o seu sofrimento, nada justifica um crente não viver de maneira digna de cidadão. Aconteça o que acontecer, viva de maneira digna de um cidadão do Evangelho, cidadão de Cristo. Exerça a sua cidadania de forma digna. Exerça, cumpra o seu papel de cidadão do reino. Que o seu reino seja muito bem representado por você. Um cidadão de um reino representa o reino. Assim que nas colônias judaicas o cidadão romano se comportava como um judeu. O cidadão romano se comportava como um romano, mesmo sendo judeu. Mas se ele era um cidadão romano, ele se comportava como um cidadão romano, ele agia como um cidadão romano, ele fluía dele isso, porque ele era um cidadão romano. Quer dizer, não importa o que aconteça, você tem que representar bem, ser um bom cidadão. Então, meus irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você entrou aqui hoje e você veio na igreja, você está com mil uma coisa na sua cabeça. Eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer é manter-se vivendo dignamente como um cidadão do reino. Buscando em Deus sempre que a graça dele seja suficiente na sua vida, que você seja alcançado pelo amor e pela graça de Jesus, mas não importa o que está acontecendo, viva a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Seja um cidadão ou uma cidadã cristã que represente bem o reino do qual você faz parte. Nenhuma outra coisa, nada. Pode mexer com o seu ânimo, pode mexer com a sua motivação, mas não pode mexer com a sua cidadania cristã. Esse é o primeiro ponto na igreja. Esse é o primeiro ponto de quem já é crente, quem já se converteu. O que acontece, que o apóstolo Paulo diz, aconteça o que acontecer, mas às vezes a gente, por coisas muito menores do que Paulo passou, a gente age de uma forma que não condiz com o reino. A gente veste uma roupa que não condiz com a roupa do reino. A gente encarna valores que não condiz com o reino. Então, meu irmão, por favor, eu quero falar isso com muito amor para você. Pense bem nisso que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã.
viva de modo digno do reino que você representa. Amém? Aí eu continuo depois. Quem vem nos 2 cultos, pega tudo que eu pego. Né? Quem vem não sabe. Mas Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe. E que isso que eu não vou tocar agora, mas que Paulo fala aqui nesse texto, eu quero encerrar com esse versículo, quando ele diz assim, aqui nesse versículo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aí não feche a sua Bíblia, para que nós possamos juntos agora ler esse versículo, o versículo 27, a parte final. Ele diz assim: que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Firmes num só espírito, lutando unânimes pelo evangelho, pela fé evangélica. Amém? Enquanto cantamos, dê a mão para quem está do seu lado, feche os corredores. Para as mãos. Vem, Senhor. Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E reina hoje aqui. Amém. Quando eu estava refletindo nesse sermão, eu li um comentarista que ele contou uma lenda. Não sai não, não larga a mão não. Eu fiquei de mão dada. Ele disse o seguinte: tem uma lenda francesa que diz que uma batalha de um soldado inexperiente e um soldado tremido, e um soldado com medo, um soldado aflito. Aí um outro militar mais veterano, mais experiente, disse assim para ele: filho, vem, você e eu faremos algo grande pela França. Vem, você e eu faremos algo grande pela França. Aí esse comentarista diz que Paulo está dizendo assim para os filipenses, a mesma coisa, cara. Ele está dizendo para eles: a batalha para mim, para vocês, a batalha continua. Façamos algo grande pelo Evangelho. Façamos algo grande por Cristo. É esse apelo que eu quero deixar nesse final. Esse apóstolo Paulo está dizendo hoje para a gente aqui: irmãos, a batalha continua. Irmãos, sejamos assim de braços, mãos dadas, e façamos algo grande pelo Evangelho. Façamos algo grande por Jesus.